Olá pessoal, aqui é o professor Adriano e nesse segundo vídeo sobre o primeiro reinado vamos nos dedicar ao estudo da Constituição de 1824. A primeira do Brasil e a que vai vigorar durante todo o Império Brasileiro. O primeiro aspecto que nós devemos ressaltar a respeito da Constituição de 1824 é o fato dela ter sido uma Constituição outorgada, o que significa dizer que as leis que compõem a Constituição não foram votadas em uma Assembleia Constituinte, mas sim foram impostas, sem a aprovação de uma Assembleia. O oposto de uma Constituição outorgada é a Constituição que nós chamamos de promulgada, como é a Constituição que vigora no Brasil hoje. A Constituição de 1988 é uma Constituição promulgada. De maneira geral, as constituições outorgadas têm um perfil mais autoritário do que as constituições promulgadas, justamente pelo seu caráter impositivo. Essa Constituição estabelecia que o Brasil seria uma monarquia hereditária e constitucional, e o tipo de Estado era um Estado unitário. O que significa isso? Uma excessiva centralização político-administrativa, que na prática impedia que as oligarquias regionais efetivamente exercessem algum tipo de poder local sem a aprovação ou a indicação do imperador. Nesse sentido, cada uma das regiões que compõem o Estado Nacional Brasileiro serão chamadas de províncias, porque não possuem nenhuma autonomia. Os governadores dessas províncias, os chamados presidentes de província, seriam nomeados diretamente pelo imperador, o que frustrava as expectativas das oligarquias regionais que aspiravam um maior protagonismo político após a independência do Brasil. Um outro aspecto que merece destaque é que a Constituição brasileira de 1824, seguindo o exemplo de outras constituições, estabelecia a divisão de poderes. Os três poderes tradicionais, o executivo, formado pelo imperador e pelos ministros de Estado, o legislativo, bicameral, com Câmara de Deputados e Senado. O Senado, o cargo de senador era um cargo vitalício, seria escolhido através de uma lista tríplice indicada por cada província, dos quais o senador seria determinado pelo próprio imperador. E o poder judiciário, composto pelos juízes e os tribunais. Entretanto, a Constituição de 1824 também instituía um quarto poder, o assim chamado poder moderador. A nobre função do poder moderador era o de zelar pela harmonia entre os poderes. A ideia, junto aos setores mais conservadores, de que a divisão de poderes entre executivo, legislativo e judiciário cedo ou tarde levaria esses poderes a disputarem uma hegemonia dentro de um Estado nacional. E, portanto, para conter os impulsos desses poderes que se digladiariam pelo poder, ou pela hegemonia, um poder moderador responsável por harmonizar estes poderes. Essa nobre tarefa de garantir, de zelar por essa harmonia, deveria ser desempenhada exclusivamente pelo imperador. É importante chamar atenção para o fato de que essa não é uma ideia original do Brasil. Ela já circulava na Europa, principalmente graças à obra de um pensador político do início do século XIX chamado Benjamin Constant. Mas a maneira como esse poder moderador se estabelece no Brasil, na prática, autorizava o imperador a interferir em cada um dos poderes,
Afinal de contas, era ele quem convocava o Conselho de Estado, ou os ministros de Estado, e, portanto, podia demiti-los. Era o imperador que escolhia dentre a lista tríplice qual senador exerceria o cargo durante toda a vida. Ele poderia eventualmente dissolver a Assembleia Legislativa e a indicação de juízes também seria feita pelo imperador. Ou seja, a Constituição de 1824 formalizava o excessivo poder concentrado nas mãos do imperador, que poderia, ao utilizar-se do poder moderador, interferir em cada um dos outros três poderes. Praticamente constitucionalizava um modelo absolutista de Estado que fazia com que Dom Pedro tivesse a faca, o queijo, os pássaros voando e os pássaros na mão dentro das instituições políticas no Brasil. Nesse sentido, o poder moderador constitui a chave política do Império no Brasil. Para concluir, a participação eleitoral no Brasil se dava pela via indireta, ou seja, existiam eleitores de primárias que escolhiam os eleitores das secundárias e estes sim poderiam votar para os candidatos a deputado e senador. As condições para a participação eleitoral estabeleciam que o eleitor para as primárias deveria ter uma renda anual de 100 mil réis. O eleitor das secundárias, 200 mil réis. Para ser candidato a deputado, 400 mil réis. E para ser candidato a senador, a renda anual de 800 mil réis. Ou seja, os mecanismos de restrição à participação popular estavam bastante claros desde o início. Afinal de contas, o cargo de senador era um cargo destinado a qualquer pessoa que tivesse 8 vezes mais renda do que um cidadão razoavelmente próspero no Brasil do início do século XIX. Por meio desses mecanismos, se impedia a participação da maior parte da população no Brasil, embora não houvesse veto, por exemplo, à participação de analfabetos, desde que mantivessem o critério de renda estabelecido pela Constituição. Evidentemente, esse perfil de Constituição excessivamente centralizado e o perfil autoritário do governo de Dom Pedro desencadeou uma série de reações e grandes frustrações contra aquele que até 1822 era visto como um herói da emancipação e que 2 anos mais tarde já era visto como um tirano, um ditador. Assim, no próximo vídeo, nós vamos ver como se dá o declínio da figura política de Dom Pedro e o processo que o levará à abdicação em 1831.